Lucas, capítulo 13, de 1 a 9. Lucas, capítulo 13, de 1 a 9. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: pensai que esses galileus eram pecadores e mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo que se, porém, não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Descuidais aqueles 18, os quais desabou a torre de Siloé, e os que matou eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, mas não acho. Pode cortá-la, para que ela, ainda ocupando... Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela, lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem, se não, mandarás cortá-la. A primeira parte do texto é a parte que as pessoas vêm contar para Jesus que uma torre tinha desabado em cima de algumas pessoas. Não sei se você já viu gente assim, que conta desgraça, como se houvesse justiça na desgraça que aconteceu. Isso era um hábito da minha família, não meus ascendentes diretos, mas a grande família. Aconteceu alguma coisa, eu lembro perfeitamente que eu era mais jovem, bem mais jovem, e uma tia, Guilherme, falava assim: viu? Ó, aconteceu tal coisa. Quando um acidente acontecia, quando alguém morria, quando alguém adoecia, fulano está com câncer de pulmão. Mãe, fumava. Entendeu? Quando uma tragédia acontecia, as pessoas buscavam uma aplicação como se de alguma maneira aquelas pessoas merecessem aquilo. Não sei se vocês lembram quando o Haiti teve aquele desmoronamento, eu já falei isso no sermão, que muitos evangélicos disseram que é um povo idólatra, por isso que viveu esse desmoronamento, por isso que viveu esse terremoto, que é um povo idólatra. Pelo amor de Deus, gente, não se faz isso. A gente não tem o direito de dar explicação àquilo que só pertence a Deus. Não se faz isso. Não tente explicar o sofrimento de ninguém. Apenas acolha. Tem gente que tenta explicar o sofrimento, a gente não precisa de legenda. Quando o Jorge me procurar para trazer os sofrimentos dele, as lutas dele, eu não tenho que ficar explicando nada, eu tenho que acolher só.
não tem que ficar buscando justificativas para a dor de ninguém. Os discípulos passavam por alguém que estava paralítico, no meio do caminho, eles olhavam e falavam assim: quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Sempre pessoas buscando respostas ao sofrimento das outras. E tem um tipo de pessoa que, quando você vai falar da sua dor, ela conta dela. Ela interrompe você e conta uma outra história. Entendeu? Ela faz assim: eu estou com dor no ombro. Aqui o meu outro ombro. Aqui a minha mão. Aqui o meu pé. A pessoa está dizendo para você que está com dor. Não jogue o teu sofrimento para a pessoa como se você que merecesse atenção. Sai um pouco de cena e dá os ouvidos, tira a boca e põe os ouvidos. Primeira parte do sermão: saiba ouvir sem julgar o sofrimento das pessoas. Saiba ouvir sem julgar porque as pessoas sofrem. A gente está precisando de carinho e não de palestra. Eu sempre repito isso. A gente, quando vai conversar com você, está precisando de carinho e não de palestra. Às vezes as pessoas não se abrem com você porque você dá palestra. Gente que dá palestra é chata. As pessoas não estão procurando boca, as pessoas estão procurando ouvidos. E quando alguém conta uma tristeza como esse desabamento que eu acabei de contar agora, não é para concluir nada sobre a vida do outro, é simplesmente para lamentar. Primeiro ponto do sermão. O segundo ponto do sermão tem a ver com dar nova chance para as coisas. Imagine como seria a sua vida sem segunda chance. Imagine como, se você não pudesse recomeçar tudo, como seria? Imagine se as suas ações fossem absolutamente irreversíveis. Como seria a sua vida? O texto fala disso, do tempo, do recomeço, das chances. O tempo fala disso. Ele conta a história de um trabalhador, de uma vinha, de uma figueira. Estranho, né? A vinha é para a uva, não para figos. Um trabalhador de uma vinha, de uma figueira e de um proprietário. O proprietário vai todo ano até a propriedade dele, e lá ele está pagando um empregado que mora naquilo, ou um arrendador, o que seja. E quando chega lá, a figueira não dá fruto. Há 3 anos essa figueira não dá fruto. Ele vai há 3 anos lá, a figueira não dá fruto. Aí você corta. Simples, corta. Ela está ocupando espaço, eu podia estar plantando outra coisa aí. Corta. E o empregado fala assim: meu senhor, deixa eu escavar, colocar estrume, tentar. E se ano que vem o senhor voltar aqui e ela estiver ruim, a gente corta. Esse trabalhador tem uma segunda chance. A figueira também. Eu ouvi um comentário que é interessante, porque a gente só pensa na segunda chance da figueira, né? Mas não é só a figueira que é julgada, ele também é julgado.
A gente pensa só na segunda chance da figueira. Mas que bom que a figueira tem uma segunda chance. Então dê mais tempo. Dê mais tempo. Domingo passado eu preguei sobre Ana. Ana não tinha filhos, sofria por isso. Aí o marido chega para ela e fala assim: Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Gente, é muito prepotente um homem desse, né? É muito prepotente alguém que acha que tem o direito de substituir a falta de alguma coisa no outro. Ele vai dizer: mas eu não sou para ti mais suficiente do que 10 filhos. E como se não bastasse, no meio do sofrimento dela, ter ouvido isso do marido, passa o sacerdote e fala assim: para de ser cachaceira, tu está aí abaixada, repetindo, tu deve estar cheia de cachaça. Ela falou assim: eu não estou cheia de cachaça, eu sou atribulada de coração, eu estou pedindo a Deus uma coisa. Não é sobre como esses homens, porque há uma questão de gênero aí nesse texto. Claro que tem a ver com o tempo, onde ele foi produzido, com seus contextos, claro. Mas há uma questão de gênero no texto. E essa questão de gênero é trabalhada da seguinte forma: ela ouve o marido e não manda ele embora, ou não vai embora da casa dele depois do que ele diz para ela, e ela ouve o sacerdote que deveria acolhê-la, ela ouve o sacerdote que, ao invés de acolher, ela julga. O fato que eu estou chamando a atenção de vocês não é sobre esses homens, mas como ela tem paciência com eles. Como ela tem paciência de lidar com esses dois homens, dois homens que circundam essa história. Porque as pessoas precisam de tempo. Porque sua filha precisa de tempo. As pessoas precisam de tempo. Tempo para entender as coisas. Então, é preciso escavar, colocar estrume e dar mais uma chance para a figueira. O problema é que a gente acha que, não, eu esgotei. Não, para mim já deu. Não, para mim já deu. Sabe? É muito ruim quando a gente diz isso para si: para mim já deu. Já deu. Ana nos ensina que as pessoas precisam de tempo. O vinhateiro dessa parábola nos ensina que a gente precisa de tempo. O dono da casa entende que nós precisamos que a planta precisava de mais tempo. Mas às vezes você não dá tempo às coisas. Coisas que precisam mais de tempo. O que nos desencoraja a dar uma segunda chance? O que nos desencoraja a dar uma segunda chance é chegar lá ano após ano e não encontrar nada. Segunda chance? 3 anos que eu venho aqui. 3 anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos. 3 anos que eu venho aqui. O que faz a gente não querer dar segunda chance às coisas são as frustrações. É ter expectativa legítima e elas não se cumprirem. É ter medo de voltar e encontrar o mesmo quadro. É isso que faz a gente não dar segunda chance às coisas. É o medo da gente encontrar e ver que aquela mulher não muda. É o medo da gente encontrar e ver aquele cara, que aquele homem não muda. A gente não dá segunda chance às coisas, a gente não dá segunda chance às pessoas, a gente não dá segunda chance à igreja. De ouvir histórias de pessoas que são desigrejadas e foram embora porque foram magoadas. Meu amor, você não deu segunda chance. Comigo só faz uma vez. Ok, siga essa sua vida sofrida então. Se contigo só faz uma vez, então percorra essa vida sofrida.
o que desencoraja uma pessoa a dar a segunda chance? Frustração naquilo que ela encontra. O vinhateiro encontra a mesma cena, mas ele é encorajado a dar uma segunda chance. A frustração, ela faz sair o pior de nós. Eu desisto. Está demitido. Corta agora. É um ódio destruidor, porque nós achamos que temos o direito de receber aquilo que nos foi dado. O problema da frustração é que ela está ligada a uma remuneração de direito. Ou seja, aquele dono daquele espaço entende que faz parte do negócio, faz parte do direito, tem planta, passa a colheita, eu tenho o direito de receber. Então a frustração nos tira de nós o pior quando a gente visita uma situação e a gente percebe que não encontra aquilo que a gente, no fundo, entende que tem direito. Será que você realmente tinha direito? Será que realmente as coisas tinham que ser como você imaginava? Dê segunda chance. Um homem dessa parábola venceu a frustração. Cá para nós, vou falar uma coisa aqui baixinha para ninguém nos ouvir na internet. Cá para nós, a gente não sabe o fim da história. Volta para o texto, por favor. Lucas 19. Não, 13 de 1 a 9. Volta para o texto, vamos lá. Pode ir à frente, vai à frente, vai à frente, vai à frente, vai. Para. Pelo que disse o viticultor, há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira. Não acho. Pode cortá-la. Para que ela ainda está ocupando inutilmente essa terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ela ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume. Se não vier a dar fruto, está bem, mandarás cortá-la. Tem o 10 aí? 13:10. Ora, assinava Jesus no sábado. Começou outro texto agora. Acabou. Acaba no 9. Está vendo que o 10 não fala mais nada do assunto? A gente não sabe o final da história. Dá vontade de ligar para Jesus, né? Senhor, por favor, qual foi o final da história? Não sei se vocês são da época do cinema, que quando a gente estava assistindo, aí quando a gente estava no melhor do filme, subindo agora, aí acabava a cena, a gente tinha vontade de se matar, ou matar alguém, culpar alguém, a gente tinha que culpar. Mas a gente vai pensar nas possibilidades desse final da história. Isso não é heresia não, tá? Isso é inferir ao texto. Vamos pensar. O homem dessa parábola venceu a frustração, o que permitiu conversar com o funcionário dele. Quando o funcionário veio e falou: meu senhor, se fosse você dizer assim, cala tua boca, tu aqui está 3 anos com esse negócio aqui, agora que tu vai me dar a solução? Jura? 3 anos, Guilherme, 3 anos, agora que você vai decidir escavar em volta, jura? Colocar estrume, jura que é agora que você vai me dar a solução? Não vai. Então, esse proprietário, ele vence a frustração quando ele ouve o que o empregado tem para dizer. Cara, ouve o que a tua mulher tem para dizer, cara. Ouve o que teu marido tem para dizer, ouve o que a tua mãe tem para dizer, ouve. Não te adianta bater porta,
não te adianta falar, tá, então tá. Você não adianta, ouve o que o outro tem para dizer, entenda as razões do outro, ele ouve. Ele ensina para a gente que é preciso ouvir os motivos do outro, a gente precisa dar essa chance, dar essa prerrogativa de ouvir o outro. Existem possibilidades. E uma possibilidade é que no ano seguinte tenha dado fruto. Permita-se haver uma situação ser revertida. Permita-se haver uma situação ser revertida. Eu contei uma coisa para você na porta, Carlão. O que eu não contei é que eu encorajei ela de voltar para ele agora. Essa parte eu não contei na porta. Sabe por quê, Carlão? Porque eu acredito que situações podem ser revertidas. É isso. Situações podem ser revertidas. Frustração. Paulinho, ninguém gosta de frustração. Existem tesouros escondidos na frustração. Nós podemos passar por elas e colher frutos no ano seguinte. Existem tesouros escondidos na frustração. Nós podemos passar pela figueira e colher frutos no dia seguinte, no ano seguinte. A minha pergunta é, vamos voltar agora para conversar com esse trabalhador. Por que você não resolveu o problema antes? Por que você só quer resolver as coisas depois que o caldo vira, o caldo entorna? Porque você deixou de fazer a sua parte na vinha? Porque você cruzou os braços? As coisas pioram, pois nós nos acostumamos com a figueira sem frutos, por isso que a coisa piora, porque nós lidamos com a figueira sem frutos e vamos nos acostumando ano a ano que ela continua sem frutos. O abraço já não envolve mais. Eles andam separados na rua. Eles não andam mais de mão dada. No carro, ele é apenas um motorista levando uma passageira. Eu já não faço o que eu deveria ter feito: escavar, cobrir de adubo e lutar pela minha figueira. Alguns só esperam, mas não investem, não adubam, não escavam. Até esperam, mas não investem, não adubam, não escavam. Guilherme, vou lhe dizer uma coisa. Há tempo de lutar, mas há tempo de pôr ponto final. Há tempo de lutar, mas existem tempos para pôr ponto final. O grande problema é que a gente não consegue descobrir. E a gente traz a fé para fazer uma confusão nisso tudo. Tem situações, cara, que a gente tem que dar a segunda chance.
Mas tem situação que a gente tem que botar ponto final. E a gente pensa assim, pastor, estava tão bem, até esse pedaço eu estava com o senhor, agora eu não sei se é tempo de deixar escavar ou se é tempo de eu colocar ponto final. Só o Espírito Santo vai ajudar você. Talvez por isso a história não tenha um fim. Talvez por isso a história não tenha um fim, porque cada vinha é uma vinha, cada figueira é uma figueira, cada agricultor é um agricultor e cada dono é um dono. Eu acho que a gente devia ser avisado quando a gente vai morrer. Eu acho. Você não queria não, né? Deus me livre. Acho que a gente devia ser avisado quando a gente vai morrer. Sabe por quê? Para eu poder me retratar, para eu poder pedir desculpas, para eu poder beijar, para eu poder viajar. Depois de 20 anos, ele teve uma filha fora do casamento, quando era jovem, ele procurou a filha 20 anos, de Manaus, ele. Aí a filha, depois dele procurar ela 20 anos, falou assim, eu quero consertar a minha vida com você, minha filha. Falei assim, você está morrendo? Ela perguntou. Você está morrendo? Só pode, né, pai? Depois de 20 anos sem procurar, você só pode estar morrendo. Mas eu acho que a gente devia ter direito de saber da poda. Eu acho. Sei lá. Mas eu gostaria de saber da minha, para poder me retratar, para poder pedir desculpas, para poder beijar. Você não faz agora, então, Vinha? Por que você não faz agora, agricultor? Por que você não escava agora, não pede desculpa agora, não bota adubo agora? Eu não consigo. A boa notícia é que Deus não desiste de dar mais tempo para aqueles que querem florescer. Essa é a boa notícia. Deus dá tempo para quem ainda pensa em florescer. Deus dá chance para a gente tentar começar de novo. Deus tem o rosto amoroso que nos ouve sem julgar. Deus tem um olho amoroso que nos ouve sem julgar, sem nos empurrar. E Ele não só espera, como Ele investe. Tem gente aqui que até espera, mas não investe. Tem gente aqui que investe, mas não tem paciência de esperar. A misericórdia sempre tem que triunfar sobre a justiça. A misericórdia, se Ele quer que renasça a vida espiritual dentro de nós, a nossa viagem é para dentro. Se você quer que algo renasça dentro de você, a sua viagem é para dentro. Tem muita gente que viaja para cima, né? Vai para o monte. Não tenho nada contra monte. Acho que deve até ser uma coisa bem maneira. Eu ia muito a monte. Muito a monte. Acho que nem combina muito, né? Mas tudo bem. Mas eu ia muito a monte. Estela, existem viagens que não devem ser para cima de monte. Existem viagens que devem ser para dentro da gente.
Ele quer que renasça a vida em nós. Mas nós precisamos fazer viagens para dentro. Não adianta fazer viagem para cima. Para dentro. Fique em pé para eu terminar, por favor, que eu queria ler algumas coisas para você de pé. São coisas para levar para a semana, tá? Fica sentado você, Guilherme. Existem coisas irreversíveis. Existem coisas que são irreversíveis, mas você não é uma dessas coisas. Não receber uma segunda chance é dar um passo para a solidão. Não dar uma segunda chance é dar 2 passos na direção da solidão. Chega de estragar tudo, Jorge. Chega de estragar tudo. Reveja suas decisões para mudar suas circunstâncias, Vera. Reveja suas decisões para mudar as circunstâncias. O que deve se renovar dentro de nós a cada manhã é a misericórdia, não o nosso ressentimento. O que deve se renovar em nós a cada manhã é a misericórdia e não o ressentimento. Eu enxergo tudo quando eu enxergo onde dói, mas eu não quero ficar olhando para onde dói, eu quero ir em frente, eu quero olhar a partir daqui. Eu enxergo tudo quando eu olho para onde dói, mas eu não quero ficar olhando para onde dói. Eu quero olhar a partir daqui. As misericórdias do Senhor me dão esperança que as coisas serão melhores. A diferença é como casar na praia. Foi um casamento que o cara casou na praia. Tudo indicando que ia chover. Ele casou na praia. Se ele vai e monta toda aquela parafernália na praia, raios, trovões e chuva, isso é justiça. A previsão disse, vai chover. Mas, se naquele casamento, que tinha tudo para chover, não tiver raios, não tiver trovões e não tiver chuva, é misericórdia. Mas, se naquele casamento, que estava tudo indicando que ia chover, não tiver raios, não tiver trovões, não tiver chuva, e ainda tiver um sol lindo, é graça. É graça. Você é réu, você não é juiz, você é réu, você não é juiz, põe isso na cabeça. Nós somos frutos da graça, nós somos frutos da graça de Deus, nós não somos juízes, nós somos réus. E o Senhor nos olhou com misericórdia e nos deu segunda chance. Nós precisamos dar segunda chance às circunstâncias e às pessoas. Creia que a nossa figueira volta a florescer e volta a dar frutos. Nós seremos escavados e receberemos adubo. Não é fácil passar por uma escavação e por adubo, mas é preciso e vai dar resultado. Se hoje você está passando por escavação e adubo, é preciso, mas vai dar resultado. Tenha fé em Deus, acredite na mudança. E acredite que Deus está na nossa figueira. Deus toca
a nossa figueira. Linda. Vê como é bonita a vida, vê a esperança ainda, vê as nuvens vão passando e um novo céu se abrindo, vê o céu iluminando o caminho por onde estamos indo.